Então vamos lá, gente. Dando nosso horário aqui certinho, já esperamos um pouquinho para o pessoal entrar. Vamos começar hoje a nossa segunda parte, tá? De C Sharp. Essa parte ela vai ser uma parte um pouco mais densa, né, do que a gente viu na semana passada. Semana passada a gente praticamente só fez uma introdução. Na sequência a gente fez alguns exercícios, tá? Ô Alan, você quer o estágio é na Versa, não na Devaria. A Devaria a gente só ensina a programar, onde a gente trabalha mesmo é na Versa, não tem nada a ver com a Devaria. A Devaria é só para vocês aprenderem mesmo, tá? A gente teve uma aula semana passada, né? Um pouco mais introdutória, vimos aquele nosso primeiro Hello World, depois a gente falou um pouquinho de estrutura de seleção, né? Aprendemos ali o nosso if, o nosso switch, mas foi tudo um pouquinho mais básico. Hoje a gente vai se aprofundar, começando a falar de mais alguns pontos que são, né, comuns em todas as tecnologias, então a gente está seguindo por aquilo que tem em comum em todas as tecnologias e tudo mais, e na sequência a gente vai entrar em orientação a objeto ainda nessa aula. Nosso planejamento é começar a falar de orientação a objeto nessa aula, passar a próxima aula e talvez a quarta falando de orientação a objeto, porque é justamente o nosso ponto principal aí de todas as linguagens, tá bom? Então começando a nossa parte 1 aí, né? Hoje as aulas serão só 3 partes, tá? É um conteúdo um pouco mais denso, então a gente não quis fazer 4 partes, até para não complicar demais e as partes se conectam, tá? Então a gente vai começar falando nessa primeira parte só de estrutura de repetição, né? A gente já falou de estrutura de seleção, agora a gente vai entrar em estrutura de repetição. Bom, agora que a gente já viu as estruturas de seleção na última aula, né? O que são as estruturas de repetição, né? Elas são responsáveis por executarem as instruções definidas no escopo da sua estrutura diversas vezes até que uma condição seja atendida. As principais estruturas de repetição nos termos do C Sharp são for, né? Tradução literal é faça ou para, né? While, que a tradução literal é enquanto. O do while, que a tradução literal é faça enquanto. E o for each, que é o para cada. Esses são os 4 principais tipos de loops aí que a gente tem dentro do nosso C Sharp. E vocês vão ver que são muito próximos do que a gente tem nas outras linguagens. Seguindo aqui, né, gente, lembrando, o que são estruturas de repetição? Lembra lá da nossa aula de lógica de programação, né? São aquelas condições que, enquanto elas não forem falsas, aquela condição fica fazendo um loop, né? Uma volta, fica fazendo um ciclo, né? Ou seja, aquilo vai se repetir quantas vezes for necessário até que a gente atenda alguma coisa aí que a gente precisa, tá? Então, começando pelo primeiro deles, né? Começando pelo for. O que o for precisa, né? Como que é a estrutura do for, né? Ele primeiro precisa de uma variável para controlar o loop. Por que precisa ser variável, não uma constante? Porque justamente o valor dela vai variar. Na segunda parte do for, a gente verifica a condição dela, né, da variável, e a incrementa a cada loop. E as instruções dentro do escopo são executadas a cada novo loop. Então, ó, trazendo um pequeno exemplo aqui, né? Voltando lá para as aulas de lógica, né? Para a gente dar uma reforçada nos conceitos, eu criei uma variável que eu chamei ela de pneus trocados. Atribuí a 0, certo? E enquanto meus pneus trocados for menor que 4, eu vou incrementar mais 1 nos meus pneus trocados a cada novo loop. E aí, o que vai acontecer? Ele vai pegar e vai fazer assim: trocar pneu, né? Lembra que isso aqui é uma função, um método, uma ação. E aí, quando ele fizer o trocar pneu, ele vai voltar para checar a condição de novo. Quando ele checar a condição, agora o pneus trocados já não vai ser mais 0, agora vai ser 1. Afinal de contas, eu já troquei o primeiro pneu. Ele vai checar de novo. 1 é menor que 4? Quantos pneus eu troquei até o momento? 1. Ainda é menor que 4? Ele vai entrar no escopo de novo, vai chamar o trocar pneu. Quando ele terminar de rodar o trocar pneu e chegar aqui, ele vai incrementar novamente o pneus trocados. E agora ele vai ser 2. Vai pegar, vai fazer aqui a checagem de novo. Pneu trocado 2 é menor que 4? Ele vai pegar, entrar no escopo e vai trocar o pneu de novo. Vai chegar aqui, quando chegar no final do escopo, ele vai incrementar de novo. 3. Ele vai vir aqui e vai fazer assim. Pneu trocado 3 é menor que 4? Ele vai vir aqui e vai trocar o quarto pneu. Quando ele entrar aqui de novo, ele vai incrementar e agora o pneu trocado vai ser 4. Ele vai fazer um check. Pneus trocados 4 é menor que 4? Não é menor. E aí ele sai do loop. Ou seja, esse loop rodou
enquanto os pneus trocados não chegaram a 4. Depois disso, ele seguiu o fluxo do algoritmo igual. Isso se repete em todas as estruturas de repetição. Embora elas tenham estruturas diferentes, né, a forma de você programar elas são diferentes, todas elas são assim. Eu rodo um loop enquanto uma condição não é atendida. O que muda é a forma da condição, mas teoricamente todas elas rodam um loop enquanto uma condição é atendida. Nesse caso, a condição ela é controlada por uma variável. O for sempre... Perguntinha de desafio aí, hein? O for sempre precisa de uma variável de controle. O que difere o for do while é que o for obrigatoriamente ele parte de uma variável de controle, ou seja, o loop é feito em cima de uma variável de controle, enquanto o while é simplesmente uma condição, tá? Legal. Seguindo nossas estruturas de repetição, o próximo que a gente tem justamente é o while. O while, ele verifica a condição e se for verdadeira a condição, as instruções dentro do escopo são executadas a cada novo loop. Nessa estrutura, caso queira uma variável para controlar o loop, precisa fazer manualmente. Então, o que acontece? No caso do for, ele já tem a variável de controle, é obrigatório que tenha a variável de controle. No caso do while, ele simplesmente checa uma condição booleana. Tem carro na fila? Se for verdadeiro, ele executa. Se for falso, ele sai fora. Simples assim. Então, quem que ele vem aqui, né? Ele vem e verifica. Tem carro na fila? Opa, tem, né? Porque afinal de contas, no primeiro momento aqui, eu tenho carro na fila igual a true. Ele vai entrar e vai lavar o primeiro carro. Depois disso, ele vai checar se tem carro na fila, ele vai checar se tem outro carro na fila. Ele vai fazer uma verificação. E aí vai alterar o valor desse cara. Se esse cara permanecer true, quando ele fizer a volta, ele vai checar de novo. Tem carro na fila? True, verdadeiro. Entra no escopo. E aí ele vai lavando o carro, até que no momento a verificação se tem carro na fila retorne falso. A hora que retornar falso, ele faz o loop de novo e ele checa. Tem carro na fila? Falso. Ele sai da estrutura de repetição. Bem simples assim. Então o for, a gente tem uma variável de controle que checa uma condição. E aqui no while a gente simplesmente tem uma condição. Caso eu tenha que ter uma variável de controle, como foi o carro do tem carro na fila que a gente fez aqui, precisou ser feita fora do while, ou seja, o while ele não controla nada. O while ele só faz uma pergunta e se a pergunta for verdadeira ele executa o loop. Enquanto a pergunta for verdadeira, ele executa o loop. Isso aqui era uma dor de cabeça, né, para os programadores do passado lá, os programadores antigamente, porque gerava o famoso loop infinito, né? Quem já ouviu falar desse termo aí, né? O que é esse loop infinito? A pessoa fazia um loop e não tomava cuidado de checar uma exceção caso pro loop parar de executar. Então, o loop rodava infinitamente até estourar a memória do programa. E aí a pessoa tinha que cancelar o programa, matar o programa da memória e subir ele de novo para funcionar. Vocês já devem ter visto vários sistemas aí que travam porque eles ficam lá processando e não conseguem terminar de processar. Isso geralmente é erro do programador, tá, gente? Depois disso, a gente vai para uma outra estrutura de repetição que é menos comum que o while e que o for, mas que também tem a sua importância, que é o do while. O que o do while faz? As instruções no escopo são executadas uma vez e depois verifica a condição. Então, no caso do while, eu precisava sempre checar a condição primeiro e a condição ser verdadeira. Só depois que a condição fosse verdadeira, o escopo, né, o que está dentro ali do escopo, é executado. No caso do while, ele primeiro executa a primeira vez o escopo e depois que ele checa a pergunta. E aí, caso seja verdadeira, ele continua executando o loop até que não seja mais atendida a condição. Nessa estrutura também, caso você queira uma variável para controlar o loop, precisa fazer manualmente. Por que a gente não usa tanto o do while e o while? Justamente porque eles ficam na mão do programador. Vocês já perceberam aqui que se o programador não souber controlar a variável deles aqui ou aqui, vai dar ruim, vai estourar a memória. Por isso que na maioria das vezes a gente usa o for ou for each, justamente pela questão de que eles são muito mais seguros. Por quê? Porque o programador já é forçado a programar do jeito certo. E aí a gente tem aqui no do while justamente a questão dele primeiro executa o trecho de código e depois ele checa. Então olha aqui, ó, prestarem atenção aqui, ó, primeiro a gente executou. O que ele fez? Ó? Ele criou uma variável para guardar as atividades pendentes, né, um arrayzinho aqui de atividades pendentes.
Ele foi lá e consultou a agenda de hoje, quais são as atividades pendentes. Estão vendo que a gente está usando termos bem do dia a dia aqui, né? Então, ó, tô consultando na agenda de hoje quais são as minhas atividades pendentes para hoje. Aí eu venho e informo a atividade, né? Eu listo as atividades e daqui uma hora eu volto para fazer esse check de novo. Eu espero uma hora para checar as minhas atividades de novo. Na sequência, eu venho aqui e vejo se as minhas atividades pendentes, se ela, o tamanho dela, se o count dela for maior que 0. Por quê? Porque eu tenho uma lista, lembra dos conceitinhos de array? A gente vai falar mais de array hoje. Mas vocês lembram lá, né? A gente fez uns arrayzinhos lá, né? Para mostrar para vocês. O nosso próprio argumento, né? Que volta ali no nosso main é um array de string, né? Uma lista de strings. E aí, na lista de strings tem o tamanho. Eu sei exatamente o tamanho de strings que eu tenho dentro daquele meu array, o tamanho de objetos que eu tenho dentro daquele meu array. E aí, no caso, ele checa se as atividades pendentes for maior que 0, quer dizer que eu ainda tenho atividades a fazer. Então, daqui uma hora, eu vou checar de novo, vou consultar se eu ainda tenho atividades pendentes, vou informar minhas atividades pendentes para a pessoa, né? Falar, ó, tô pendente disso, disso, disso. E aí, vou esperar mais uma hora. Se daqui uma hora a pessoa não tiver resolvido ainda as minhas atividades pendentes, eu vou verificar elas, informar novamente e esperar mais uma hora. Ou seja, isso aqui é um algoritmo bem básico para você se lembrar, né, de cobrar alguém de alguma pendência. Então imagina que você tem duas atividades que estão pendentes, por exemplo, do Kaique. O Kaique vira e mexe está me devendo. E aí o Kaique tem duas atividades que eu pedi para ele que ele ainda não viu. Então o que eu faço? Eu criei um algoritmo que a cada uma hora, eu espero uma hora, e aí eu informo o Kaique. Kaique, aquela atividade lá, como é que tá? Ah, Rafa, essa aqui já foi. Então beleza, eu tinha duas atividades com ele, agora eu só tenho uma. Atividades pendentes, ainda é maior que 0? É, eu ainda tenho uma. Vou esperar uma hora, né? Ó, tem um await uma hora aqui, e daqui uma hora eu vou entrar de novo e perguntar, vou consultar a minha agenda, ver se tenho mais atividades pendentes, que pode ser que nesse meio tempo tenha surgido mais atividades pendentes. Vou informar para o Kaique que aquela atividade lá ainda tem. Ah, Rafa, agora eu terminei. Terminou as duas atividades. A hora que o Kaique terminar as duas atividades, ele vai checar. Atividades pendentes vai ser 0. Quando for 0, ele sai desse loop e segue a vida dele. E por último, mas não menos importante, o último aí, né? Estrutura de repetição que a gente usa bastante aí, eu acho que essa é a mais utilizada, né? É o for each, né? O for each é a forma mais segura de repetição para o programador. Ele percorre uma lista, ou um array, e extrai uma variável que contém um dos itens da lista em cada loop, até que não haja mais nenhum item a ser utilizado. Então, olha que legal. A gente criou um array aqui para guardar os nossos novos alunos. Então, ó, var novos alunos João, Felipe e Alfredo. E aí, o for each faz o quê? A estrutura dele começa pela keyword for each. Você cria uma var, diz qual que vai ser o nome dessa var e passa no in qual que é o array que ele vai percorrer. Ou seja, se o array é de string, cada var dessa vai ser de que tipo? String. Obviamente, ele faz isso aqui por inferência. Se o array for de objeto, ele vai ter aqui no var aluno um objeto. Se o array for de int, aqui no var ele vai salvar um inteiro. E aí ele pega para cada item que tem dentro do array, ele vai criar uma variável para guardar aquele valor e vai fazer um loop com aquele valor. Então no primeiro loop, o aluno vai ser quem? O João. Lembra do índice 0, 1, 2? Quem que é o primeiro índice do array? Primeiro índice é 0. Então, na primeira vez que a gente rodar o nosso for each, quem que vai ser o aluno? Vai ser o João. Então eu vou dar boas-vindas pro João. Oi, João. Boa noite, tudo bem? Depois ele vai vir e vai fazer o loop de novo. Agora ele já não vai voltar mais no João, já vai pegar o próximo item da lista. O próximo item da lista é o Felipe. Então ele vai vir aqui e vai trazer o Felipe e vai fazer agora dar boas-vindas pro Felipe. Vou falar, oi Felipe, boa noite, tudo bem? Vou entrar na lista de novo e aí agora ele vai pegar o Alfredo. Vai pegar aqui na variável aluno o valor vai estar Alfredo e aí ele vai percorrer o loop falando dar boas-vindas para o Alfredo. Quando chegar no final, tem mais algum aluno novo na nossa lista? Não tem, né? A partir do momento que ele não tem aluno novo na lista, ele termina o processo e segue a vida fazendo o que ele tem que fazer. Legal? E aí, com isso, a gente termina aí a nossa primeira matériazinha, né? Uma matéria um pouco mais curta para a gente já entrar no exercício. Na verdade, o exercício é que vai dar um pouquinho mais de definição para a gente, tá? E aí, agora, a gente vai fazer
um exercicinho aqui, né? Não tem desafio ainda, por enquanto é um exercício mais conceitual, onde a gente vai testar as nossas estruturas de repetição, começando por um novo programa. A gente vai capturar as informações passadas nos argumentos, dessa vez na linha de comando mesmo. A gente vai utilizar a depuração do Visual Studio para vocês verem o que acontece ali em cada linha. E a gente vai retornar para o usuário tudo que foi digitado na linha de comando. Vamos lá? Então, começando, né? Vou aqui ir para o meu desktop. Vou entrar no meu Visual Studio. Vou selecionar qualquer um deles, né? A gente tem aqui qualquer um deles. No caso, a gente não precisa de nenhum deles. A gente vai criar um projeto novo. Agora, vou seguir no padrão que a gente está fazendo, né? Vai ser um aplicativo de console na linguagem C#. O nome desse nosso projeto vai ser Estruturas de Repetição. E aí, ele vai ficar naquela nossa pastinha. Lembra lá da nossa pastinha onde a gente está guardando todo o nosso repositório, né? No meu caso, que ela está em Projetos Git, Devaria Aulas, Devaria C#. Aqui. Vou selecionar a pasta. Dentro do Devaria C#, eu vou criar aqui o nome da solução, estrutura de repetição, e pronto. Vou dar um próximo, selecionar qual versão do .NET que a gente quer, que é a 5, e vou clicar em criar. Ele vai abrir aqui pra gente bonitinho o nosso projetinho, e pronto. Ele já criou o nosso programa com aquele nosso Hello World. Se a gente pegar agora e rodar esse carinha na linha de comando aqui, né? Se eu der um play, ele já vai rodar aqui embaixo, ele vai sair na linha de comando aqui, já aquele nosso Hello World bonitinho, né? Ó, vai sair aqui, Hello World, nosso Olá Mundo. Se eu fizer pela linha de comando, também vai. Então eu vou entrar agora aqui, vou abrir um CMD, certo? Dentro do nosso CMD, eu vou entrar naquela pastinha. Tem várias formas de fazer isso, tá, gente? Vou mostrar uma forma fácil de vocês acharem a pasta. Se vocês vierem aqui do lado direito, tem um menu que chama Gerenciador de Soluções. Dentro do Gerenciador de Soluções, se vocês vierem aqui, você tem a abinha de propriedades. Ó, tá vendo? Gerenciador de Soluções, propriedades, certo? Se vocês estiverem com elas abertas, não tem importância, elas vão estar aqui do lado esquerdo. Eu prefiro deixar fechadinha assim, porque eu gosto da tela cheia aqui para visualizar. Vou dar um zoom, eu imagino que deva estar pequeno aqui para vocês. Sim, tá bom? Beleza, vou deixar assim. E agora, a gente vai vir aqui nas nossas propriedades aqui, ó. Vou selecionar de novo a minha solução, ó, estrutura de repetição, e vou clicar em propriedades. Na hora que eu clicar em propriedades, ele fala qual que é o caminho completo aqui, ó, e a pasta do projeto, ó. Se eu copiar esse arquivo, pasta do projeto aqui, ó, bem desse jeito, do jeito que eu fiz aqui, ó. Copiei ele, dei 2 cliques e copiei. Voltei no meu prompt, dei um CD e botão direito, olha que legal. Ele já pegou toda a minha pasta de onde está o meu arquivo, e aí fica muito mais fácil, né? Se eu der um dir, vocês vão ver que o meu projeto está aqui, olha aqui. E agora, se eu der um .NET Run, ele rodou o nosso Hello World. Beleza? Eu prefiro aqui na linha de comando porque eu acho que fica um pouquinho... Primeiro que eu consigo dar zoom para vocês. Ó, já fica bonitão aqui. E segundo que a gente vai digitar algumas coisas na linha de comando. Vou esperar um minutinho, eu sei que eu fui um pouco rápido. Vou esperar todo mundo aqui chegar nesse ponto, tá? Sem pressa. Então, literalmente, criamos o projeto, estruturas de repetição. Eu rodei ele com play, só para mostrar para vocês que está funcionando, e depois eu rodei ele pela linha de comando. Por que eu estou rodando pela linha de comando e não pelo play? Primeiro, porque tem gente que está assistindo que está em Linux. Quem está em Linux só tem essa opção, né? Não tem o Visual Studio, tem que fazer tudo ali pela linha do C#, né? Segundo, que eu acho que para a gente rodar os argumentos é mais fácil por aqui do que ficar mudando as configs lá toda hora dentro do Visual Studio. Então, eu prefiro fazer por aqui. Legal? Agora que todo mundo já fez ali, já deve ter rodado, já viu o seu Hello World, obviamente não é isso que a gente precisa fazer. Primeira coisa que a gente precisa fazer, a gente vai testar tudo que foi digitado através dos nossas estruturas de repetição. Então agora, olha que legal. Vamos começar fazendo a estrutura do for. Como que um for funciona? Eu escrevo for, certo? Crio uma variável que vai controlar o meu loop. Vou chamar ela de índice, certo? Se vocês vão ver, geralmente nos exemplos vai estar i. I é justamente de index, tá, gente? É uma forma abreviada de falar index. Como a gente está aprendendo, vou deixar índice igual a 0. Eu quero que o meu índice, que é a minha condição, né? Ela rode enquanto o meu índice for menor que os meus argumentos. Eu já vou trocar aqui para argumentos, né? Vou deixar em português, para vocês verem que eu posso mudar aqui. Que os meus argumentos,
o tamanho que eu tenho deles. Então eu tenho um tamanho, né, quantos argumentos vieram, e eu quero que o meu índice sempre seja menor. E vou incrementar o meu índice, lembra lá, né, do operador mais mais. O que o operador mais mais faz? Ele pega e adiciona 1 no índice. Ou seja, toda vez que terminar o loop, aqui ele roda só no primeiro momento, a hora que ele cria o loop. Aqui ele roda a cada nova volta que o loop der. E essa aqui também é a cada nova volta que o loop der. Então, quando ele terminar um loop, ele vai adicionar e na sequência ele vai continuar checando se alguma coisa aconteceu. Vou abrir o nosso escopo e agora no nosso escopo eu vou fazer o nosso console.writeLine escrevendo aquilo que a gente quer. O que eu quero nesse momento? Eu quero for, né? Estrutura for, valor, 2 pontos. E aqui eu vou colocar o valor que eu quero. O que eu quero exibir? Eu vou mostrar duas coisas aqui, na verdade. Eu vou colocar índice e valor. Então, ó, primeiro eu vou colocar o nosso índice. Quero exibir qual que é o índice que está naquele momento. E depois eu quero exibir o valor. Qual que vai ser o valor? Eu quero naquela posição dentro da minha lista. Como que eu faço isso? Eu pego o meu argumentos e passo o índice dentro de colchetes. Quando eu faço isso, lembra que isso aqui é uma lista, né? Eu quero pegar a posição exata da lista. Então eu passo de qual índice que eu quero. Então eu falo, eu quero argumentos na posição 0. Eu quero argumentos no índice 1. Eu quero argumentos no índice 2. E aí ele vai fazer cada um deles, né, de um jeito. Vou terminar a nossa linha. E antes de rodar todos eles, eu vou fazer um if aqui, só para a gente não ficar perdendo tempo. Eu vou fazer assim, se o argumentos.length for igual a 0, quer dizer que a pessoa não informou nada, né? Se ele for igual a 0, eu vou dar um console.writeLine falando, favor, informar palavras no argumento. Para que a pessoa não rode o programa sem informar uma palavra. E vou dar o return, lembra? A gente falou do return na última aula, que é para cortar a conexão. A gente simplesmente não quer mais que o programa rode depois disso. Legal. Vou fazer aqui. Agora a gente vai fazer o nosso próximo. Qual que é o nosso próximo? Nosso próximo seria o while. Como que a gente faria o while? A gente escreveria while, né? Tá aqui certinho. E a gente precisa pôr uma condição. Essa condição, ela pode ser qualquer for, pode ser uma série de coisas. Mas nesse caso aqui, a gente quer também continuar vendo os argumentos através do nosso, né? Exibir os nossos argumentos através do nosso, da nossa linha de comando. Então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso criar uma variável. Lembra que no for, a variável de controle está aqui. Nesse caso, eu não tenho uma variável de controle. Eu vou fazer assim, var argumentos lidos, por exemplo. Eu posso dar o nome que eu quiser. Se eu quisesse dar, por exemplo, índice 0, poderia ser índice aqui de novo. Rafa, vai dar problema se eu colocar índice aqui de novo? Não vai. Só que ele já reclama, né? Ó, tá vendo? Ele fala aqui, ó, que o índice já foi criado ali em cima, né? Eu não posso usar esse i duas vezes, né? Então, vou deixar como argumentos lidos. E agora no while, eu vou percorrer o nosso while, ou seja, a condição vai ser verdadeira, né? Enquanto os nossos argumentos lidos forem menor que o tamanho dos nossos argumentos. Não faz sentido? Enquanto nossos argumentos lidos for menor que os nossos argumentos, a gente vai fazer o quê? Ler os nossos argumentos. Simples assim. E aí aqui a gente vai fazer outro console.writeLine e vou escrever a segunda string. Agora vai ser estrutura while. Vamos ter o argumentos lidos e valor lido. É importante vocês verem isso aqui para vocês sacarem uma coisinha legal. Vou deixar aqui de propósito. E aí, na sequência, né, eu nem preciso fazer isso aqui, a gente já está usando a string concatenada. Eu vou colocar os nossos argumentos lidos, vírgula, e aqui segue a mesma coisa. Eu quero pegar um determinado ponto dos nossos argumentos. Como que eu faço? Eu quero pegar os meus argumentos e ler na posição dos argumentos lidos. Vou, no final, pegar os meus argumentos lidos, vou somar e terminar a nossa estrutura de repetição. Vou fazer esses dois primeiro agora, vou rodar esses dois primeiro para vocês já testarem e depois a gente segue os demais. Agora, o que a gente vai fazer? Olha que legal. Eu vou colocar um breakpoint aqui, ó, na linha 9 para vocês verem o programa rodando. Então agora eu vou poder debugar aqui, ó.
Eu vou clicar no meu playzinho aqui e vocês vão conseguir debugar para ver o que está acontecendo. Eu só vou vir aqui na minha setinha, vou mexer nas minhas propriedades para eu colocar os meus argumentos, né? Que argumentos eu vou colocar? Eu vou colocar, sei lá, teste, Rafael, nem preciso do espaço, né? É teste, espaço, Rafael, espaço, Devaria, espaço, olá, espaço, mundo, espaço, C#. Ó, fiz bastante palavras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então temos 6 palavras aí para a gente já testar os nossos argumentos. Vou salvar, vou fechar isso aqui. E agora eu vou rodar o nosso programinha. Olha o que vai acontecer. Que bacana. Começou a rodar e aí ele parou aqui, ó. Olha que bacana. Ele parou a nossa execução nessa primeira linha. E agora que vem o legal de vocês começarem a gostar do debug, porque vocês vão começar a ver as coisas acontecendo. A hora que você passa o mouse em cima, olha que legal. Ele mostra que os argumentos têm 6 registros e quando você clica na setinha, ele mostra o que está em cada posição. Ó. Teste, Rafael, Devaria, Olá, Mundo, C#. Tá vendo? Olha que legal. Ele já mostrou como tá os nossos argumentos. Não bastando o suficiente, ele também, quando eu passo o mouse em cima do length, ele já mostra que o tamanho é 6. Ou seja, 6 é igual a 0? Falso. Se é falso, ele não entra no nosso if. Ele só entraria no nosso if se fosse verdadeiro. Ou seja, se os nossos argumentos informados fossem 0. Né? A gente não quer que entre no nosso if se o cara informou alguma coisa. A gente só quer que entre quando ele não informou algo. Então, ó, se vocês passarem o mouse, outra coisa legal do debug, ó, se vocês pegarem e marcarem daqui até aqui, ó, e passar o mouse, ele retorna se isso aqui dá true ou falso. Espera que ele tá pensando aqui, ó. Olha que legal. Argumento.length igual a 0 retornou falso. Ou seja, ele não vai entrar nesse if. Beleza. Eu vou dar um F10, ele vai passar para a próxima verificação. Percebam que ele não entrou nessa estrutura. Aí agora, olha que bacana. Ele vai passar ponto por ponto. Nesse ponto, o índice é 0. Depois ele faz a checagem. 0 é menor que 6? Verdadeiro. Ele entra aqui no escopo. Aí ele vai pegar e vai escrever na nossa linha de comando isso aqui. Se a gente pegar aqui na nossa linha de comando, olha aqui, estrutura for, índice e valor. No valor 0, o valor que foi exibido foi teste. Ele vai voltar, voltou para cá. Olha o que ele fez. Mais. Agora o índice já não é mais 0. Agora o índice é 1. 1 é menor que 6. Se você colocar aqui o mousezinho em cima, ó, índice é menor que argumentos.length? Né? 1 é menor que 6. Ele vai entrar aqui de novo. Aí agora ele vai fazer assim. Estrutura for, qual que é o índice? 1. E qual que é o argumento no índice? Ele vai trazer aqui, né, se eu marcar tudo isso aqui, né, ó, ele vai trazer que o argumento no índice 1 é Rafael. Vou dar um F10 e olha aqui no meu console. Estrutura for, índice e valor. No índice 1, a palavra foi Rafael. Vamos fazer agora, vai adicionar de novo. Olha que legal, ele vai fazendo isso vez a vez. Agora é 2. 2 é menor que 6? Vai exibir o que está na posição 2. Vai somar para 3. 3 é menor que 6? Olha que legal, vocês estão vendo que o loop está acontecendo enquanto ele não chegar no tamanho dos argumentos. Os argumentos são 6. Enquanto ele não chegar em 6, ele não vai parar. Ó. Vai fazer agora o nosso índice 4. Vai subir para 5. 5 ainda é menor que 6? Ainda é menor que 6, né? Então ele vai rodar de novo. E agora o nosso índice vai ser 6. 6 é menor que 6? Quando a gente passa o mouse, retorna falso. Agora que a nossa condição é falsa, ele para a estrutura de repetição e vai para o próximo ponto. Agora ele começou aqui no nosso while. Vai pegar, vai fazer a mesma coisa. Quanto que é os nossos argumentos lidos? 0. Argumento lido. E aí quanto que a gente tem nos nossos argumentos? 6. 0 é menor que 6? Ele vai pegar, vai printar agora na estrutura while. Olha que legal. A gente expressou na estrutura do for, e agora a gente está imprimindo as mesmas coisas na estrutura do while. Olha aqui, ó. No valor 0, qual que foi o argumento lido? 0. Qual que é o valor? Teste. Agora, ele vai fazer o loop de novo. Agora o nosso argumento já não é mais 0, agora é 1, né? Perceberam que se eu não colocar isso aqui, ele vai rodar isso aqui para sempre? Ó, deixa eu terminar a programação, né, para vocês verem. Vai rodar agora o índice 2, depois, agora já é 2, vai rodar o índice 3, o índice 4, o índice 5 e quando ele chega no índice 6, ele termina o programa. E aí, se a gente der um play aqui agora, né, ele termina de executar o nosso programa e a gente vê todo o nosso programa rodando aqui.
Só que olha que legal, antes da gente entrar no do while, deixa eu comentar isso aqui, ó. Fiz um barra para comentar. Olha o que vai acontecer, vou tirar o break, não, vou deixar o breakpoint. Ele vai começar a rodar e eu vou dar um play. Olha o que vai acontecer. Estão percebendo? Olha quantas execuções ele está escrevendo, né, o tempo todo. Ó, vocês não estão vendo, mas olha, ele está escrevendo milhares de coisas no console. Por quê? Porque a gente quebrou o nosso software. A partir do momento que a gente não controlou, essa nossa condição vai ser verdadeira infinitamente. E isso faz com que o nosso código tenha um problema. Então, tem que tomar muito cuidado na hora de usar o while, porque o while e o do while, se você não usa ele direito, ele quebra. No caso do for, é impossível, porque você não consegue fazer um for sem um índice, sem incrementar ele. Ó, se você não fizer isso aqui, ó, ele reclama, tá vendo? Ó? Precisa ter um incremento ou um decremento, senão ele não funciona. Mesma coisa se eu fizer sem atribuição do índice aqui, ó. Ele reclama, tá vendo? Então, o for, a gente não consegue cometer esse erro que a gente consegue cometer no while aqui, né? Por isso que eu falo que quando o while estoura é problema do programador, porque o programador não checou as variáveis, tá? Legal, então agora a gente já testou o nosso for e o nosso while. Até aqui tudo bem, gente? Vão me dando feedbacks aí, vocês estão muito quietinhos. Conseguiram rodar? Conseguiram testar? Para quem está fazendo na linha de comando é a mesma coisa, tá? .NET Run teste 1, 2, 3, 2, 3, 4, olá mundo. Ó, vai dar a mesma coisa, olha aqui, ó. Funciona do mesmo jeito, ó. Estrutura for, bonitinho, teste 1, 2, 3, 2, 3, 4, olá mundo. Ou seja, para cada espaço ele criou um índice lá no nosso array e aí a gente conseguiu percorrer eles bonitinhos, tá vendo? Então, efetivamente aí, tudo certo aqui. Como é que vocês estão aí? Conseguiram fazer o for? Alguma dúvida? Querem me perguntar alguma coisa? Posso fazer os outros dois? Vocês estão quietinhos, vocês quietinhos me perguntam. Faz parte, Evandrão. Beleza, podem escrever o código tranquilo, ó. O código não é grande até agora. Literalmente eu só fiz isso aqui, ó. São só essas linhas aqui de código que eu fiz. Podem escrever. Faltam os outros dois. A gente já faz os outros dois antes da gente seguir para as próximas partes e tudo mais, tá? Mas importante que tá rodando. Vocês entenderam os conceitos dos dois, né? O for, a gente cria uma variável, checa uma condição e incrementa uma variável. E enquanto essa variável, a condição for verdadeira, ele vai loopar isso aqui. Né? Loopar isso aqui, né? Na verdade. Pode ter mais de uma linha. O while é a mesma coisa, só que a gente precisa controlar externamente. Então, ó, peguei aqui, criei uma variável externa, controlei essa variável externa, fiz o nosso loop e fiz um incremento e o decremento aqui, ó, tá vendo? Ao invés de o meu for me ajudar, no meu while, eu tenho que lembrar de fazer um incremento e um decremento. Se eu esqueço disso aqui, vocês já viram, meu código trava pra frente, tá? Boa, Matheusão, tranquilo, mano. Na hora que você puder aí, acompanhando os códigos que a gente não tá fazendo nada muito hard, tá? Eu tô indo num ritmo bem tranquilo hoje, tá? Até pra vocês não me matarem aí, né? Coitados de vocês. 4 aulas por semana e ainda num ritmo forte. Então todo mundo tá tranquilo. Eu vou fazer agora os outros dois, as outras duas estruturas enquanto o resto dos meninos digita, tá? Eu vou diminuir só um pouquinho o zoom para dar tempo de vocês copiarem enquanto eu faço aqui embaixo. E aí agora a próxima estrutura que a gente vai fazer é o do while. O que o do while faz? Você primeiro cria o do e faz a condição aqui embaixo. Então agora a gente vai fazer, ele é o inverso do while, né? A gente vai criar mais uma variável aqui. Vou chamar essa variável de loops efetuados, igual a 0. Vou fazer o meu console.writeLine, cifrão aqui na frente para poder colocar variável, né? Já falamos disso, mas só relembrando, coloquei o cifrão aqui na frente para a gente poder colocar uma variável. Agora vai ser a estrutura do while, loops efetuados e valor lido. Fica, Rosana, é obrigatório, tá? Você não consegue criar um for sem usar. A gente fala que eu achei que usava os dois juntos, do e o while. Teria como? Na verdade, ele escreve um while aqui embaixo. A diferença é o lugar onde ele fica, tá, ô Tereza? Quando é só o while, a condição é checada antes de executar. Quando você faz o trecho do while, o do while você primeiro executa e depois você faz o check. Mas a expressão é o while do mesmo jeito, tá vendo? É exatamente igual aos dois. A diferença é que o do você faz primeiro antes de checar e o while você só faz o escopo depois, tá? E aí, Rosana, só te respondendo, você precisa, para fazer um for, sempre ter três, a gente chama isso de, são 3 sentenças, tá? A primeira sentença é a variável que você vai criar para fazer
o loop e tudo mais, né, que vai controlar o loop. Então a primeira sentença de um for é sempre a variável, ponto e vírgula. A segunda sentença é sempre a pergunta. Segunda sentença é justamente a condição. Então a primeira sentença de um for é justamente a nossa variável que vai controlar o nosso loop. Nossa segunda expressão, nosso segundo argumento aqui do nosso for é a condição em si. E a terceira é sempre o incremento e o decremento. Então, no caso, os três são obrigados, tá? Você não consegue fazer um for sem um desses três. Ou você faz o for com os três, ou o for não funciona. Pode testar. Ó. Se eu tiro isso aqui, ó, você vai ver que vai dar erro. Ó, ele dá erro. Se eu tiro o segundo, ele vai dar erro. Tá vendo? E se eu tiro o terceiro, ele dá erro também. Olha aqui. Tá vendo? Um for só existe com três cláusulas. A variável de controle, a condição e o incremento e o decremento da variável de controle, tá? Beleza, deixa eu explicar então o while que o Luca falou que não entendeu. O que eu tenho aqui? O while, ele é uma condição que simplesmente atende uma pergunta. Sim ou não. Se for sim, ele roda. Se for falso, ele não roda. Então, o while, por exemplo, eu poderia fazer while true aqui, ó. Se eu fizer while true, deixa eu só comentar aqui para vocês verem. Eu vou comentar tudo que eu estaria fazendo aqui do while. Aqui. Se eu fizer while true, minha condição vai ser verdadeira para sempre. O que vai acontecer? Isso aqui vai rodar infinitamente. Ó. Deixa eu rodar aqui na linha de comando para vocês verem. Ó. Ele vem e roda até que o nosso argumento quebre, né? Porque a gente mandou rodar infinitamente, né? A gente fez uma pergunta e respondeu sim para tudo. Se eu tenho uma estrutura de repetição que ela simplesmente roda uma pergunta, eu preciso controlar isso de uma forma mais inteligente. Eu percebeu que deu erro no meu? Ó? Ele deu uma exception aqui, né? Ele deu uma exception justamente porque depois do índice 5 eu não tenho mais nada. Ó, eu não tenho o índice 6. E aí se eu tento pegar algo num array com um índice que não existe, ele dá erro. Então, beleza. Voltando para o while aqui, eu não posso fazer o while true, porque a gente já percebeu que isso estoura o nosso programa. Então eu preciso criar uma pergunta que retorna verdadeiro ou falso, mas que essa pergunta controle aquilo que a gente quer fazer. O que a gente quer fazer nesse caso? A gente quer ler todos os nossos argumentos através de uma pergunta. Então, ó, eu tenho os argumentos. Lembra que eu recebi? Olha aqui, quando eu estou digitando meu programa, eu estou passando vários argumentos. Eu estou passando teste, 1, 2, 3, 2, 3, 4, olá, mundo e Rafael. Se a gente for contar, são 6 argumentos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não quero que o meu programa rode mais do que 6 loops, porque afinal de contas o que eu quero no meu objetivo em todos eles é rodar aquilo que está nos meus argumentos. Como é que eu sei? Eu poderia colocar, por exemplo, olha aqui, ó, olha que mágico. Eu poderia colocar se os argumentos lidos são menor do que 6. Por quê? Porque eu sei que naquele momento o meu código vai funcionar. Ó. Rodei, funcionou. Só que aí tem um porém. Colocar 6 chumbado. Os meus argumentos sempre vão ser 6? O que será que acontece se eu diminuir aqui o meu argumento? Ó, tirei 2, virou 4. Quebrei meu programa. Por quê? Porque eu só tenho 4 e eu estou mandando meu loop rodar 6 vezes. Não faz sentido. Então, no while ali, a primeira coisa que eu faço é eu tenho que criar uma condição que seja verdadeira só enquanto efetivamente eu tiver ali, né, vínculo com o tamanho do meu array, né, da minha variável. Lembra que um array é uma variável que guarda vários tipos, né, várias informações do mesmo tipo. Então eu quero só ler elas, eu não quero fazer nada além disso. Então a melhor forma da gente fazer isso é usando o próprio argumentos como comparação. Ele tem uma propriedade que diz o tamanho dele. Então, se eu sei que é 6, eu vou rodar enquanto ele for 6. Ó, eu vou voltar agora para o tamanho do meu argumento e vou rodar com 4 agora. Eu vou rodar de novo e meu projeto vai funcionar. Por quê? Porque ele só faz essa condição verdadeira seguindo uma regra. Eu estou lendo enquanto os meus argumentos lidos forem menor que a quantidade de argumentos que foi informada. Quantos argumentos foi informada dessa vez? 4. Quantos loops eu tenho que fazer? 4. Certo? E aí a gente controla esses loops através dessa variável. Então olha aqui, ó. Na primeira vez que esse loop rodar, vai ser 0. A hora que eu atribuir, vai chegar aqui e vai fazer a pergunta de novo. Agora vai ser 1. Vai rodar de novo, vai atribuir de novo, agora vai ser 2. Ou seja, a gente criou uma variável para ir incrementando essa variável até o momento que a variável tenha o mesmo tamanho do nosso
argumento. E aí, com isso, a gente consegue fazer isso aqui, que foi a pergunta do Ale. O que eu fiz aqui? Isso aqui é um array, gente. Ó. Tanto aqui quanto aqui, ele é um array, ele é uma lista. Eu tenho vários valores dentro dele. Se eu não colocar isso aqui, ó, eu vou tirar esse índice aqui, ó, só para vocês verem. Vou tirar dos dois. Ó. O que vai acontecer? Ele vai exibir a lista toda. E eu não quero exibir a lista toda. Ó. Vou rodar aqui de novo para vocês verem. Ó, ele trouxe uma lista de string. Mas não é isso que eu quero exibir. Eu não quero exibir uma variável do tipo array de string. Eu quero exibir o valor mesmo que está naquele loop. Lembra que cada loop eu posso pegar aquela posição e exibir aquela posição? Isso se dá num array através dos colchetes. Então, quando eu tenho um array e aí eu pego e digo qual que é o índice daquele array, imagina que eu tenho uma variável com 6 posições. Se eu falo que eu quero a posição 0 daquelas 6 posições, o que ele vai me trazer? Por exemplo, nesse programa aqui, né? Ó, qual que é a primeira variável? Vou deixar vocês responderem. Qual que é o primeiro argumento que eu estou passando? Qual que é o primeiro argumento que eu passo aqui na minha execução? Teste. Então, na hora que eu falar, olha, dentro da minha lista de argumentos, eu quero a posição 0, o que vai voltar? Teste. Por quê? Porque ele está na primeira posição dos meus argumentos. Então isso aqui, né, respondendo a pergunta do Ale, eu não instanciei o argumento de novo. O argumento está instanciado, ele tem 6 posições. Só que nesse momento, em vez de eu exibir a lista inteira, eu não quero exibir a lista inteira. Eu quero exibir naquele momento qual que é aquele índice, né? Qual que é o valor daquele índice. Então, quando eu fizer de uma lista gigantesca 0, ele vai me trazer o valor que está na posição 0 daquele array. Foi isso que eu fiz nas duas. Por isso que quando eu fiz isso aqui e argumentos lidos aqui, ó, e salvei, vocês vão perceber que quando eu rodo o nosso programa, ele exibe exatamente na posição aquilo que foi passado. Ó. Prestem atenção, ó. Teste está na posição 0, 1, 2, 3 está na posição 1, 2, 3, 4 está na posição 2, Olá está na posição 3. Olha aqui. Teste na posição 0, 1, 2, 3 na posição 1, 2, 3, 4 na posição 2 e Olá na posição 3. Isso tanto no for quanto no while. Olha aqui. Entenderam então por que eu fiz isso aqui? Ó? Isso aqui é a forma que a gente faz para acessar numa variável que guarda diversas coisas um único dado. Então imagina que a minha lista tem diversos strings. Eu não quero exibir todas as strings, eu quero exibir uma. Como que eu faço? Pegando ela pelo índice. Por exemplo, se eu quisesse aqui colocar 2, ele sempre ia exibir aquilo que está na posição 2. Olha aqui, ó. Vou rodar de novo para vocês verem. Ó. O que está na posição 2? 1, 2, 3. Olha aqui. 2, 3, 4. Olha aqui. Ele vai sempre exibir 2, 3, 4. Porque justamente eu deixei fixo que eu quero exibir aquilo que está na minha posição 2. Mas eu não quero aquilo que está na minha posição 2. Eu quero, conforme eu for fazendo cada loop, qual que é o segredo daqui, gente? Eu quero que a cada loop eu pegue um valor diferente. Então eu uso o índice a meu favor. Eu não estou aumentando esse índice a cada loop, tanto aqui quanto aqui eu não estou aumentando esse valor. Então se eu aumento o valor e pego por esse índice, eu sempre vou pegar um valor novo até eu chegar no final. Então a primeira vez o argumento vai ser 0, eu vou pegar a posição 0. Na segunda vez o argumento vai ser 1, eu pego a posição 1. Depois, na segunda vez, o argumento vai ser 2. Eu pego a posição 2. E assim, infinitamente. Ó. Vou fazer agora vários. Ó, vocês vão perceber que o nosso programa vai rodar mesmo se eu fizer infinitos. Olha aqui, ó. Tô digitando infinitos aqui, ó. Vou rodar. E nosso programa rodou. Temos 26 índices no nosso programa. Olha aqui. Ele rodou 26 vezes, tanto no for quanto no while. Por quê? Porque a gente se beneficiou dos nossos índices que a gente foi controlando, das nossas variáveis de controle, justamente para que a gente consiga pegar cada uma posição, né? Aqui ficou errado porque eu ainda não salvei, né? O arquivo aqui, né? Deixa eu salvar aqui, ó. Pronto. Deixa eu rodar de novo, porque senão ficou passando 2, 3, 4 o tempo inteiro. Pronto, agora tá certo. Então, olha aqui. Eu passei 26 argumentos e o nosso programa leu os 26 argumentos, cada um deles em uma linha separada. E aí o legal é que vocês aprenderam um pouquinho, né? A gente já vai falar de array, é a nossa próxima matéria, mas de qualquer forma vocês já aprenderam como que funcionam os posicionamentos. Olha aqui, ó, na posição 0, na posição 1, na posição 2, na posição 3, 4, 5, 6, 7 e assim infinitamente. Beleza, gente? Podemos seguir? Na verdade, o do while é o mesmo conceito do while. A diferença do while é que ele checa a condição depois de executar. Então, efetivamente, ele não chega a fazer a pergunta primeiro. Ele primeiro executa o loop e depois ele pergunta se ele pode fazer ou não.
E aí o for each é o mais simples de todos, porque aí é justamente para listas, né? Vocês vão ver que ele é o mais simplesinho de fazer e é o mais utilizado. Essa eu acho que é bem visual para vocês, tá? Acho que isso aqui vai ficar bem claro para vocês na hora que vocês forem ver num sistema. Lembra lá do sistema da Candice, lá do Dani, que a gente fez o nosso banco de dados, certo? Pensa que a gente tem uma lista de produtos. Lá no nosso banco de dados a gente cadastrou 10 produtos. Na hora que a gente vai exibir esses produtos na nossa tela, eu não tenho que exibir 10 linhas? Como que eu faço para exibir 10 linhas exatamente da mesma forma que é o tamanho que a gente tem no banco de dados? Então, se tem no banco de dados 100, eu tenho que exibir 100 linhas. Se eu tenho 10, eu tenho que exibir 10 linhas. Com for, você vai fazer um for desse e para cada índice que vier do banco de dados, ou seja, eu tenho uma lista de informações que veio do banco de dados, eu tenho uma lista de produtos que veio do banco de dados, eu tenho 10 produtos, eu vou exibir 10 linhas na tela. Vê se fica claro para vocês essa analogia. Eu acho que essa analogia é a mais visual. O exemplo de índice 0 tem como pegar só as primeiras letras? Teria como pegar, né? Se isso aqui volta uma string, se eu quisesse pegar a primeira letra do primeiro string, faz todo sentido, né? Ó, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui, certo? Isso aqui volta uma string. E aí da string eu poderia pegar o índice, né? Ó, poderia pegar o in. Se eu fizer isso aqui, acho que é isso aqui, né? Ó, se eu fizer dessa forma aqui, mas isso aqui vai dar uma complicada pra galera, tá, Thiago? Só pra você entender, peguei a primeira palavra e da primeira palavra vou pegar o primeiro caractere. Quando for a segunda palavra, eu vou pegar a segunda palavra e o segundo caractere. Quando for a terceira palavra, eu vou pegar a terceira palavra e o terceiro caractere, tá? Só pra vocês entenderem, isso só funciona com a string, tá? Entenderam a analogia? Então esse for a gente usa muito. Quando eu falei pra vocês que a gente usa efetivamente um for, a gente usa muito, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é uma lista, ó. Conforme vão chegando listas novas lá no YouTube, o YouTube vai adicionando um item novo. Quer outro exemplo de lista? Olha aqui, ó. Isso aqui é uma lista, conforme a gente vai adicionando. Isso aqui é uma lista, ó. Para cada aula que a gente adiciona, ele adiciona um quadradinho novo. Isso aqui é uma lista, ó. A gente pode colocar 10 ou 100. A gente que define o tamanho da lista. E vocês podem perceber que a estrutura de design, ela se repete, olha aqui, ó. A estrutura se repete, essa aqui se repete. Ou seja, a estrutura é a mesma. Muda as informações internas. Ou seja, a gente fez um loop aqui e para cada loop a gente pôs um retângulozinho desse. Por sinal, todo mundo que está aí nesse... vai começar esse mês aqui, ó. Praticamente todo mundo que está no top 10 aqui, está aqui hoje. Entenderam? A utilização das estruturas de repetição, elas são muito utilizadas. Por quê? Porque a gente não sabe quantos... Imagina que hoje o nosso ranking é 10, mas daqui a pouco o nosso ranking pode ser 100. Vocês acham que a gente escreve no código 100 células dessa? A gente não escreve. A gente escreve uma célula e manda ela repetir de acordo com o tamanho que a gente quer. Eu quero exibir 10, eu quero exibir 100, eu quero exibir 1000. E aí a gente não precisa ficar fazendo o mesmo código 1000 vezes. Imagina se eu tivesse que fazer o mesmo código 1 milhão de vezes. Não é a ideia, né? A ideia é que a gente faça o código uma única vez e a gente repita ele quantas vezes a gente achar necessário. Vocês vão perceber que tudo é lista. Por isso que eu falo que é muito utilizado. Por exemplo, eu vou dar aqui é lista, aqui é lista. Ó, todas essas coisas que podem se repetir várias vezes são todas listas. Legal. Então vamos seguir agora aqui no nosso do while. Vou escrever ele de novo do zero para vocês irem acompanhando. Então, ó, como que o do while funciona? Primeiro você escreve a palavra do, cria o escopo dele e aí você escreve o while. E agora a gente precisa controlar alguma coisa aqui, né? A gente precisa ter alguma variável. Aqui segue a mesma questão do while. Eu poderia colocar do while true. O que vai acontecer se eu fizer do while true? Console.writeLine. Ó, se eu vier aqui e fizer do while true, ele vai fazer um loop infinito. Ó. Estrutura do while loop infinito. Por quê? Porque a gente vai rodar isso aqui infinitamente. Ó. Eu poderia fazer o do while só assim. Se eu rodar aqui, o que vai acontecer? Loop infinito. Olha aqui. A gente vai ficar rodando o loop infinito. Estão vendo a tela piscar? Ó? Isso aqui é a quantidade de vezes que está executando. Ó. Vocês não conseguem nem ver, porque realmente executa muitas vezes muito rápido, tá? Mas e aí, Matheus? Encaixou agora? Fez sentido quando que a gente usa isso? Vocês vão ver muito isso. Muito mesmo, gente. Isso a gente usa infinitas vezes no nosso dia a dia. Porque, afinal de contas, tudo é lista, né? Imagina que no nosso banco de dados lá da Candice tem produtos, aí tem pedidos. Tá vendo que não é nada no singular? Produtos, pedidos, usuários, alunos. Nunca é um.
Sempre vários. Então a gente usa essas estruturas de repetição para a gente fazer um código que a gente quer fazer com um determinado dado que se repete várias vezes. Ah, eu quero mandar um e-mail para cada aluno do Devaria. Eu pego e faço um loop nos alunos da Devaria e mando um e-mail para cada um. A gente faz isso, né, diversas vezes. É normal, é isso mesmo que eu quero, que vocês façam esse link mesmo aí na análise de vocês, tá? Nosso do while, a gente já viu que funciona, mas não é o que a gente queria. Afinal de contas, ele está fazendo um loop infinito. E eu não quero um loop infinito. Eu quero um loop em cima do while que seja controlado, que não faça o meu programa parar de funcionar. Então eu tenho que controlar o meu loop de novo. Como que eu faço? Com uma variável, né? A gente sempre usa variáveis para controlar os nossos loops. E aí eu vou chamar essas de loops efetuados, por exemplo. Então, ó, nesse momento eu fiz 0 loops. Então, qual que vai ser a nossa condição? Enquanto os loops efetuados forem menor que o nosso argumentos.length. Ou seja, se eu fiz loops menores que a quantidade de registros que eu tenho na minha lista, eu vou seguir no meu loop. E aí, no final aqui, né, já escrevi um pouquinho do texto, né, a estrutura do if, loops efetuados. 2 pontos, loops efetuados. Valor lido. Mesma coisa, eu quero ler exatamente aquele ponto naquele lugar, naquele índice. Como que eu faço isso? Pegando pela variável de controle que eu estou percorrendo a minha lista. Quando for 0, vou pegar a primeira posição. Quando for 1, vou pegar a segunda posição. E assim sucessivamente. E por último, se eu só fizer isso aqui, vai funcionar? Se eu só rodar esse código, vai dar bom? Aqui vou dar uma sacada legal para vocês, tá? Vou fazer um incremento, certo? Que é o que vai aumentar. E aí agora, nosso programa vai rodar bonitinho. Se eu dar um play aqui, vocês vão ver que do mesmo jeito que ele fez while, for while, agora ele fez o do while também. Olha que legal. Do while na posição 0, teste. Do while na posição 1, Rafael. Do varia, olá, mundo, C#. Maravilha. Então vocês entenderam a questão da estrutura como um todo. Só que aqui vem uma parada legal. Lembra que a condição, ela pode ser ela pode ser verdadeira, importa o que seja, a gente poderia fazer uma lógica ao contrário. Olha que legal. O que eu poderia fazer? Eu poderia fazer o contrário. Argumentos restantes a serem lidos. E aqui, olha que legal, eu atribuo o tamanho dos meus argumentos. Ó. Agora, meus argumentos a serem lidos são 6. Então agora eu vou ler de trás para frente, olha que legal. Argumentos a serem lidos, 6. E o valor lido naquela posição, vou ler agora de cima para baixo, né? Então, eu começo com 6. Se eu quero começar com 6, agora eu preciso decrementar. Não quero mais que seja para cima, eu quero que seja para baixo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. E aí, eu faço a minha condição agora, onde os argumentos restantes a serem lidos é diferente ou maior que 0. Vou rodar de novo e olha que legal agora. A gente vai ter o mesmo programa, só que o programa agora, eu tenho que pegar aqui e fazer os argumentos a serem lidos, né? Menos 1. Por quê? Porque lembra que aqui a gente começa do 0? Então, se eu tenho 6 argumentos para ler, eu tenho que pegar da posição 5. Vou fazer agora de novo, vou rodar aqui só para vocês verem. Só para vocês verem, tá? Essa lógica é um pouco mais difícil, tá, gente? Mas só para mostrar para vocês que eu consigo fazer de cima para baixo também, né? Ó, todos os exemplos eu fui do 0 até o 5, ó. Daqui eu vim lendo de cima para baixo, ó. Quantos argumentos eu tenho para ser lido? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ó, eu li do último para o primeiro. Então eu também posso fazer, eu que defino a lógica, se eu quero fazer a lógica para cima ou a lógica para baixo. Obviamente que essa lógica é mais difícil, foi só para mostrar para vocês que é possível, tá? Vamos focar nas lógicas fáceis inicialmente, justamente porque vocês ainda estão acostumando. Depois vocês se desafiam a fazer do jeito que precisa. O Acácio perguntou por que eu tenho que colocar o cifrão aqui, né? Esse cifrão aqui, o Acácio, eu ensinei lá na primeira aula, que é justamente para eu poder colocar variável no meio da minha string, tá vendo? Ó, se eu tiro esse cifrão aqui, eu não consigo colocar... Isso aqui vira, ó, tá vendo? Vira uma string só, não é variável, tá vendo? Para eu poder colocar variável dentro da minha string, eu tenho que começar ela com cifrão, e aí toda vez que eu abro um escopinho dentro da minha string, quer dizer que eu tô colocando alguma variável lá dentro, tá? Beleza? Vamos fazer o último, só pra gente já tirar as dúvidas aí no geral. Falta por último agora o nosso for each.
for each. O for each é o mais fácil de fazer, tá? A diferença dele entre o for é que ele sempre parte de uma lista. Um for each, um for não necessariamente precisa partir de uma lista. Por exemplo, eu quero percorrer 10 vezes. Eu venho aqui e mudo meu for. Tá vendo que eu não preciso de uma lista aqui. Eu posso simplesmente percorrer 10 vezes. Pode usar o sinal de mais para concatenar. É a mesma coisa, mas fica mais difícil, né, Rosana? Ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Se eu trocar isso aqui por mais, ó, olha como fica mais difícil. Eu preciso pegar, parar minha string aqui, dar um mais, aí fazer isso aqui, aí fazer isso aqui de novo, aí dar um mais de novo, abrir as minhas aspas, para ele começar outra string, aí chega aqui, para de novo, faz um maisinho de novo, aí depois aqui, apaga isso aqui e dá um maisinho de novo aqui. Olha quanto a mais a gente teve que digitar para fazer a mesma coisa. Ó. Vai funcionar exatamente igual, mas olha quanto a mais a gente digitou ao invés de fazer. Funcionou exatamente igual. Só que a diferença é que olha quanto a mais a gente teve que colocar. A gente teve que colocar uma aspa aqui e um mais, depois mais um mais e outra aspa, depois outro aspa e um mais. Olha quanta coisa a mais a gente teve que digitar, sendo que a gente podia fazer desse jeito aqui. Ó. Tá vendo? Olha quanto a mais a gente digitou. Ó. Legal? E aí, voltando então na explicação, a diferença principal é que um for each, ele existe para cada. Então, se é para cada, tem que existir uma lista. Ele controla uma lista. E o for não necessariamente controla uma lista. O for você pode simplesmente, eu quero rodar 100 vezes. Você vem aqui e roda 100 vezes. Você já está dizendo que você quer controlar 100 vezes. No caso do for each, você não consegue dizer 100 vezes, ele sempre percorre o tamanho de uma lista. Então, ó, eu venho aqui e digito for each. O for each começa com uma variável de controle, que no caso eu vou chamar de argumento, e vou pegar a minha lista. Quem é a minha lista são os argumentos. Prestem atenção aqui no português, isso é bem importante, né? Dando aquele conceito de singular e plural que eu estava falando para o Matheus. Se a minha lista, se a minha tabela é produtos, faz sentido a minha variável ser produto, porque eu estou pegando um produto de uma lista de produtos, entendeu? Então a gente sempre faz aqui a questão da semântica, é bem importante. Então, ó, argumento em argumentos, e aí eu venho aqui, olha que mais fácil esse daqui. Esse daqui eu não preciso incrementar, eu não preciso fazer nada. Eu simplesmente faço isso, e aí dou console.log.writeLine, cifrão, aspas, aspas, estrutura for each, valor lido, 2 pontos, igual argumento. E aí, nesse caso, ele não tem o índice. Ele literalmente é indicado para a gente percorrer listas e arrays. Ó, e aí eu vou rodar o nosso for each e ele vai funcionar igual aos demais. Olha aqui. Rodou, tudo certinho. Ó. Teste Rafael Devaria, olá, mundo C Sharp. 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 Ou seja, ele é exatamente igual a um for, só que a diferença é que o for each ele parte de uma lista. Ele obrigatoriamente precisa de uma lista, enquanto um for não precisa necessariamente de uma lista. Você pode passar uma condição e ir controlando. Eu quero rodar 100 vezes, eu quero rodar 20 vezes. Quando isso é necessário, por exemplo, ó, se vocês prestarem atenção, gente, na nossa lista, vou dar um exemplo legal aqui, ó. Vou logar aqui para vocês verem. Quando vocês veem no DevStars, por exemplo, o tamanho da lista é sempre 10. Então aqui não volta a minha quantidade de alunos. Aqui eu volto sempre 10. Então aqui nesse caso eu estou fazendo um for. Por quê? Porque eu quero parar em 10. Simples assim. Já no caso do nosso desafio, a gente tem, ó, quantos desafios aqui? E aí agora vocês vão perceber que tudo é lista. Ó, 24 desafios. E estão vendo que os 24 desafios, eles justamente estão todos aqui indiferente da quantidade. Nesse caso eu usei um for each. Por quê? Porque ele vai exibir todos da lista. Já no nosso caso dos nossos DevStars, eu uso um for. Por quê? Porque eu só quero exibir 10. Eu coloco ali qual que é a minha condição de exibição. Então tem usabilidade tanto para o for quanto para o for each. Mesma coisa no calendário das aulas, né? Ó, se vocês prestarem atenção, ó, aqui é um for each, ó, porque olha quantas aulas tem, ó. Um montão. Eu não sei quantas são ao certo. Já em contrapartida, o nosso DevStars é sempre 10. No nosso calendário de aulas, né, não sei se vocês repararam aqui na minha conta, né? Tem um calendário também, ó. Isso aqui também é uma lista. É uma lista com 6. Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, aqui nesse caso eu usei um for e não um for each. Por quê? Porque eu não quero exibir todas as aulas que eu quero. Eu só quero exibir 6. Nesse caso eu usei um for mesmo. Beleza?